Fala galera da Central do Enem, aqui é o professor Jorge, Física na área, doutores, vamos lá estudar. Nós vamos para a parte B do primeiro módulo, tudo tranquilo? A gente continua ainda na eletricidade, especificamente na eletrostática. Então, vamos lá, senhores. Parada seguinte, neste módulo, ainda no módulo 1, parte B, vai ser rapidinho. Não, estou mentindo, doutor, não vai ser rapidinho não. Apesar de terem só 3 tópicos aí, a gente vai detalhar algumas informações aí para gente deixar melhor preparado para essa prova. Vamos lá. Então, olha só, nós começamos com os processos de eletrização, meus amigos. Os processos de eletrização são 3, tá, doutor? Não esquece. Quantos são os processos de eletrização? São 3. Vamos lá, qual é o primeiro? Não necessariamente nesta ordem. Atrito, contato, indução. Tá bom? E a gente começa aqui com atrito. O atrito, a gente já começa enumerando. Olha lá, doutores. Os corpos inicialmente têm que estar neutros, né? Eles têm que ser de materiais diferentes, distintos. Ao final do processo, eles vão ter o mesmo módulo de carga. Não entendi, professor. Tá aqui, olha. Olha a figurinha aqui do doutor segurando, né, os dois objetos que foram atritados, esfregados. Então, um vai ficar, olha, a última informação aqui, olha, com carga de sinais contrários. A gente está observando um positivo e um negativo. E essa informação, que mesmo módulo, quer dizer, doutores, que um ganhou, o outro perdeu. Se esse cara aqui, ao final do processo, ficar com carga mais 5, esse aqui vai ficar com 5. Só que vai ser o que? Negativo. Tá bom? Por isso que ele fala mesmo módulo, ou seja, o mesmo número, só que com sinais trocados. Bacana? Ainda sobre o atrito, meus amigos, olha, eu coloquei em amarelo a informação mais importante, né, que eu considero o processo de eletrização por atrito. Eles vão ter que sinais contrários. Tá? Ainda sobre o atrito, né, nós vamos considerar aqui uma situação que ela já foi cobrada em alguns processos seletivos, que é referente àqueles caminhões que transportam material inflamável, né, gasolina, oxigênio. Então, esses caminhões, eles têm umas correntes penduradas até o chão, tá bom? Qual o objetivo dessas correntes? É porque durante o caminhão se deslocar pela estrada, meus amigos, olha, vai haver um atrito com o ar. E essa carcaça, a estrutura do caminhão, ela pode ficar eletrizada, e de fato fica, doutores, e com um valor bem alto de carga. Então, quando um cidadão, uma pessoa se aproxima, ou um objeto mesmo se aproxima, pode gerar faíscas, né? Saltar faíscas, né? São os elétricos estão loucos para trafegarem, né? Eles não conseguem ficar quietos. Então, quando eles fazem esse trânsito, né, isso pode gerar uma faísca. E aí, como o material que é transportado ele é combustível, ele é inflamável, pode haver uma explosão, senhores. Então, por isso que eles têm umas correntes, tá? Então, tem umas correntes penduradas até o chão, né, fazendo o que a gente chama fio terra, doutores, mas é o fio terra da física, tá bom? É um fio que leva, que se estende do corpo eletrizado até o chão. Então, isso tem a missão de descarregar essa estrutura e evitar que aconteça essas faíscas que eu lhes falei. Tá bom? Fio terra da física, doutor, fica ligado. Bom, além disso, essas estruturas aqui, elas procuram, né, quando são fabricadas, elas procuram formas arredondadas. Por que disso, professor? É para não ter pontas, para reduzir a quantidade de pontas. Tá bom? Então, reduzindo a quantidade de pontas, nós reduzimos os locais onde as cargas elétricas se concentram. Cargas elétricas, elas se concentram, adoram uma ponta, doutores. Mas a gente vai falar sobre isso, o chamado poder das pontas. Ainda tem aula aí para frente que a gente vai falar sobre isso, tá bom? Senhores, e na hora que o caminhão ainda vai descarregar, olha só o que ele faz. Ele coloca um fiozinho aqui, né, que está ligado também no chão,
aí está ligado ao chão, justamente para que, se aquelas correntes iniciais não deram jeito, né, ou por garantia mesmo, na verdade, tem protocolo para isso, né, para essa descarga, já faz parte do protocolo você ligar esse fiozinho aqui para evitar um eventual, né, acúmulo de carga elétrica. Pode ser que tenha acumulado uma carga elétrica na estrutura do caminhão, e aí a gente, né, por garantia, faz isso na hora de fazer esse abastecimento aqui do posto. Tá bacana? Então, olha só, ainda sobre atrito, meus amigos, ainda sobre atrito, uma informação bacana, ela se refere à chamada série triboelétrica, série porque é uma sequência de materiais. Olha só, a gente tem uma sequência de materiais que eles estão organizados aí. Como é que eles estão organizados, professor? Bom, essa aqui especificamente pode ser que esteja diferente a sua na prova, mas o que é que você tem que sacar aqui? Compreender o funcionamento da série triboelétrica. Então, essa daqui, essa estrutura com esses materiais, está sendo indicada aqui por essas setinhas do lado, olha, setinha para baixo, setinha para cima, que quando a gente atrita, não esquece, série triboelétrica tem referência com atrito. Quando eu pego dois materiais desse aqui, por exemplo, cabelo e seda, e faço o atrito dos dois, meus amigos, um deles vai ficar positivo e outro vai ficar negativo. Pela indicação da série triboelétrica aqui, olha, aquele que está mais para baixo vai ficar com que carga? Negativa, e aquele que está mais para cima tem a tendência de carregar positivamente. Então, o cabelo vai ficar, que está mais para cima, carga elétrica positiva, e a seda negativa. Mas isso pode mudar, tá, doutores? Como pode mudar, professor? Ora, basta eu pegar outros dois materiais aqui, ou então, por exemplo, a seda, que a gente já tomou ainda há pouco, ela tinha ficado negativa, e nós vamos pegar ela e fazer a esfregação aqui, o atrito com a madeira, tá bom? Como a madeira está mais para baixo, doutores, é a madeira que vai ficar negativa e a seda vai ficar o quê? Positivo. Então, não quer dizer que se em algum momento um deu positivo, ele vai ser sempre positivo. Não, depende dos materiais que eu tomar para fazer o atrito aí na série triboelétrica, tá bom? Reforçando, meus amigos, que nem sempre vem como esse desenho que o professor colocou aqui para os doutores, olha, nem sempre vem aqui nessa diagonal. Às vezes ela vem na vertical, às vezes ela vem na horizontal. Fique atento para as indicações das tendências de carregamento dela. Nem sempre ela tem as duas, ela pode indicar só uma. Então, se você sabe que, por exemplo, para o lado de lá, ela fica positiva, então você já sabe que para o lado de cá, ela vai ficar negativa. Bacana? Então, vamos lá, meus amigos, vamos continuar. Agora a gente passa para o segundo processo de eletrização, que é o processo de eletrização por contato, meus amigos. Então, vamos lá. Atrito, houve a esfregação, atrito entre os objetos. O contato, meus amigos, olha, vai só encostar, contato, vai só encostar para ver o processo de eletrização. E dentre os três processos que a gente vai falar, o único processo no qual, olha como está em amarelinho aqui, olha, meus amigos, como está em amarelinho aqui, no qual, ao final do processo, eles vão ter cargas de mesmo sinal, é o contato. É o único dos três. Gravou? Tá. Então, olha só. Inicialmente, pelo menos um dos corpos tem que estar eletrizado, porque como é que vai haver, né, essa transferência de carga de um corpo para outro se pelo menos um não esteja? Não quer dizer que sempre só um vai estar. Não, doutores, pode ser que os dois estejam. Mas o que eu necessito é que pelo menos um esteja. Tá? Então, pelo menos um tem que estar eletrizado. Perdão, deixa eu retornar aqui. Há necessidade que um dos corpos esteja eletrizado. É lógico que depende do material que eles são construídos, que dita a velocidade de transferência, né, da carga elétrica. Em regra aqui, quando a gente fala em condutor, principalmente em sólido, a gente está se referindo a metais. São bons condutores. Claro que existe outros, né, bons condutores, como o grafite também é um bom condutor. Tá bom? A gente tem condutores líquidos, gasosos, mas isso é uma discussão mais lá para frente. Então vamos lá.
Já falei a coisa mais importante, que ao final dos três processos é o único que tem cargas de sinais iguais ao final. Tá bom? Mas um detalhe interessante, né, doutores, vocês podem me perguntar como é que vai ficar essa distribuição de carga. Bom, a gente não tem muita certeza disso, né? Se você não souber como é a aparência, a estrutura do corpo. Mas um caso específico aqui que é muito utilizado nas questões é quando os corpos eles são idênticos, meus amigos. Olha, então quando os corpos são idênticos, olha como a gente está representando por duas pequenas esferas de tamanhos idênticos aqui. Tá vendo? Quando eu vou encostar as duas, fazer o contato, por exemplo, se essa aqui entrou com 5 e essa aqui com carga mais 3, olha, as duas no caso aqui estão com carga positiva. E aí eu fiz o contato e depois separei. Como elas são idênticas, vai juntar 5 mais esses 3 aí vai dar 8 e vai dividir, né, meus amigos? Cada uma vai ficar com 4, ou seja, com mesma carga. Olha, por quê? Porque elas são idênticas, então corpos idênticos, cargas idênticas. Tá bom? Ou seja, olha o que eu fiz aqui, eu juntei, olha, somei, depois dividi por 2. Vai ser igualzinho a carga de um e de outro. Mas, doutores, alunos da Central do Enem têm informações privilegiadas. Esse aqui é o caso mais corriqueiro que você vai aprender provavelmente aí na sua escola. E no terceiro ano você aprendeu isso aí, que eu tenho certeza. Tá bom? Talvez, doutores, vocês não tenham aprendido isso aqui, né? Que isso? É quando os corpos, né, eles têm tamanho diferente, mas não é qualquer diferente, meus amigos. Quando eles são o quê? Eles têm raios proporcionais, ou seja, esclareça, professores. Então, em geral, ele vai falar assim, meus amigos. Olha, nós temos duas esferas. Uma tem o dobro do raio da outra. Ah, tem o triplo do raio da outra. Então, doutores, quando ele falar isso aqui, que nós tivemos raio, pode ser metade da outra. Então, quando nós tivermos esses tamanhos proporcionais, meus amigos, então aqui, só para exemplificar, esse daqui, perdão, vou escrever bem aqui, tem raio 1, um tamanho, né? E o outro tem o dobro, olha, 2 vezes o raio da primeira. Tá bacana? Raio, preste atenção. E aí, fez o contato e depois separou. Quanto é que foi de carga para cada um? Bom, doutores, só para a gente fixar na mente como é que funciona isso, a gente vai exemplificar numericamente. Vamos supor, me ajuda aí, que essa pequena aqui entrou com valor de carga mais 5 e essa aqui maior entrou com carga mais 4. Então, doutores, olha o que vai fazer. A gente vai juntar essa parada toda, o valor de carga deles, então dá 5 mais 4, que aí a gente já sabe que dá 9. Bacana. E aí, senhores, vamos lá para o raio. Esse aqui entrou com 1 de raio, esse entrou com o dobro, com 2 de raio. Então, 1 mais 2 dá 3, né, meus amigos? 3. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar, dividir a carga total pela soma desses raios aqui. Então, vai ficar 9 dividido para 3, que vai dar quanto? 3 vezes 3, 9 para 9, 0. Bom, tá aqui nosso resultado. O que é que eu vou fazer com esse resultado? É o seguinte, doutores. Olhando aqui, visualizando, você vê que essa estrutura aqui ela é maior, então tem maior superfície para acomodação, vamos dizer assim, da carga elétrica. Ou seja, essa maior vai ficar com mais carga, essa menor vai ficar com menos carga, sempre. Tá bom? Só que você tem que dizer o quanto que cada uma vai ficar. Bom, doutores, como essa daqui tem o dobro do raio, ela tem que ficar com o dobro da carga que a outra menor. E quanto que a menor vai ficar? Bom, doutor, nós fizemos a continha aqui. Quando a gente dividiu, isso aqui deu 3. 3 vezes 1 que tem aqui na frente, 1 de raio, dá 3. 3 vezes 2 de raio aqui, vai dar 6. Veja como isso daí ele se acertou, se ajustou como a gente estava imaginando já. Por que, professor?
Porque, meus amigos, aqui ele ficou com o dobro do que o outro. Essa ficou 3, ele ficou com o dobro aqui, porque ele tem o dobro do raio. Bacana, beleza. E só para reforçar aqui do anterior lá, nós fizemos só com duas, olha. Tá vendo? Eu juntei aqui os valores das duas e dividi por 2. Mas se fossem 3, aqui eu ia dividir por 3. Idênticas. Se fossem 4 idênticas, juntar tudo e dividir por 4. Se fossem 5 idênticas, juntar tudo e dividir por 5. Tá bom? Aqui, quando elas são diferentes, aí a gente vai proporcional. Aí, por exemplo, entrava mais uma aqui que tinha o triplo do tamanho da primeira lá. Aí a gente vai ter que dividir isso bonitinho, uma ficando com o dobro da outra e o triplo da primeira. Tá? Só treinando, doutor. Não esquece, física. O cálculo físico aqui é só treinamento. A gente vai fornecer exercício e você vai treinar. Beleza? O que importa agora nesse momento é o entendimento. E aí a gente vai para o último processo de eletrização, o processo de indução, meus amigos. O processo de indução, enquanto que lá no atrito esfregou, né, houve a esfregação, no contato a gente encostou. Aqui na indução, a gente só aproxima, doutores, não encosta, não esfrega, tá? Só aproxima. Então vamos lá, existem dois corpos basicamente aqui no processo, aqui nós vamos denominar aquele que vem carregado. Olha, doutor, esse cara está carregado aqui, carga positiva, ele se chama indutor. E o elemento aqui ele está inicialmente neutro e na verdade você verifica que realmente ele está neutro, porque as quantidades de carga positiva e negativa são iguais. Só que pela presença desse cidadão aqui que está induzindo, que está provocando, né, essa alteração nesse segundo corpo aqui, como ele está positivo, ele vai atrair cargas negativas. Então vai haver uma separação de cargas, que a gente chama de polarização, tá? Como esse cara daqui, olha, é positivo, então mais para próximo dele vão as cargas negativas, tá bom? Mas ele continua neutro. Tanto é que se eu afastar a presença, tirar da presença esse cara aqui, ele vai, digamos, em palavras grosseiras, ele vai embaralhar de novo essas cargas aí, tá bom? Então, para que a gente carregue esse elemento aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar já o conhecido dos doutores, o chamado fio terra, doutores, é o fio terra da física, tá? Esse fio terra está representado aqui com a mão do cidadão, tá bom? Então, o que é que aconteceu? Quando ele encosta a mão ali, né, lembra que aquele corpo ali está positivo, então ele está atraindo cargas negativas, então vão escoar cargas negativas em direção ao corpo B. E aí, olha como está representado na figura aqui de baixo, ó. Não é que essas cargas tenham sumido, essas positivas, não, doutores, elas estão aí. Só que agora nós vamos ter um maior número de carga negativa, então ele está só mostrando aqui o excedente, tá bom? Professor, como é que eu faço para que elas fiquem aí e não vão embora? Ora, doutores, antes de afastar esse cidadão, ele retira o fio terra aí, o fio terra da física, né? E aí, grosseiramente, esses elétrons ficaram aprisionados aqui no corpo B. Quando eu tirei esse cidadãozinho aqui, olha, o que foi que aconteceu? Não há mais a razão para elas estarem separadas aqui, olha, só para um lado, né? Elas vão se distribuir por toda a estrutura do corpo B. E como o corpo B é uma esfera, dos corpos, né, regulares, a esfera ela distribui equivalentemente, né, a carga elétrica na sua superfície de forma equivalente por toda essa estrutura. Então, ela não concentra, como a gente vai ver que quando o corpo tem ponta, se ela tivesse uma pontinha, pode ter certeza, doutores, que lá nessa pontinha tem mais elétrons do que no resto da superfície. Tá bacana? Então olha lá, nós temos o corpo, né, o indutor induzido, não encostamos, só aproximamos, tá? Utilizamos aqui no processo de eletrização o fio terra da física, né? E ao final do processo eles vão ter cargas elétricas de sinais contrários. Olha só como A tinha
positivo e o B ficou negativo. Tá bom? Em resumo, né, meus amigos, o resumo aqui, não esquece que eu lhe falei, o contato é único em que as cargas vão ficar com sinais iguais. Ou todas as duas ficam positivas, né, os dois corpos, ou os dois corpos, se forem dois corpos, vão ficar negativos. Se forem 3, vão ficar 3 positivos, se forem ou 3 negativas, se forem 4 também, tá bom? Mas o que é a informação importante, as cargas iguais, e os outros dois, olha só, o atrito e a indução, vão ficar com cargas de sinais diferentes. Beleza? Então vamos lá. Doutores, para concluir, a gente fala de dois instrumentos, né, que são utilizados para verificar se um corpo está eletrizado. Por que, meus amigos? Olha aqui, esse corpo está eletrizado e eu estou vendo aqui que eles estão com sinal, olha, esse corpo está eletrizado com carga positiva. Mas, doutores, quando eu olho na realidade aqui, eu olho para o objeto, não, ele não vai aparecer essas cruzezinhas aqui, esses maisinhos aqui, para saber que ele está positivo, meus amigos. Não tem como só olhando para o objeto. Então, como é que eu sei que ele está carregado? Então, nós temos aqui, estou lhes apresentando dois instrumentos. Esse aqui é o eletroscópio de 2 folhas, né? Ele consiste numa ampola de vidro. Isso aqui a gente faz de uma garrafa, né? Quando a gente faz experiência. Uma garrafa que é vidro, isso aqui transparente. E aí você tem uma estrutura metálica. Então, tudo isso aqui é metal. Essa bolinha, uma haste que atravessa uma rolha isolante. Aí, olha, essa aqui é a rolha. E aqui no finalzinho, doutor, nós temos 2 folhinhas metálicas. Isso aqui também é metal. Só que inicialmente, meus amigos, elas estão assim, olha, fechadinha. E aí, quando esse corpo, se ele está eletrizado, eu levo ali para próximo, olha o que vai acontecer. Aproximei, ele vai induzir, ele vai atrair cargas elétricas aqui, olha, opostas a dele, olha, negativo. Ou seja, ele vai polarizar, esse cara fica negativo e o outro lado fica contra a carga, positivo. Tá bom? Como esses dois corpos aqui, essas duas folhinhas, meus amigos, têm mesmo sinal, no caso aí é positiva, como eles têm mesmo sinal, vai haver o que? Atração ou repulsão, meus amigos? Repulsão, né, doutor? Repulsão, doutor. E aí, já que vai haver repulsão, vai abrir, olha, as folhinhas aqui, elas vão tentar se afastar uma da outra porque elas estão carregadas com o mesmo sinal. Tá bom? E aí, quando eu tiro esse corpo daqui de perto, elas voltam de novo. Aí eu aproximo, elas abrem de novo, indicando que esse cidadão está carregado. Beleza? O pêndulo, meu amigo, por sua vez, né? O pêndulo aqui, essa estrutura até não interessa do que é feito, né? O que é importante daqui, dessa estrutura, é que esse fiozinho aqui é isolante. E essa bolinha é condutor. É isso que é o mais importante. Então, temos que ter esse fiozinho isolante e essa bolinha aqui como uma condutora. Que está inicialmente neutra, meus amigos, ela está em neutra. E aí, quando eu aproximo um corpo, né, que ele já está nos mostrando aqui que ele está carregado positivamente, mas eu já falei para os doutores, quando a gente olha, não tem como a gente visualizar se tem carga elétrica negativa ou positiva. E aí, meus amigos, é um fiozinho com uma bolinha, ele vai estar penduradinho aqui, né, meus amigos, ó, pela ação da gravidade, né? E aí, quando eu aproximo esse cidadão, vai haver essa separação de carga, né? E aí a parte negativa vai ficar mais próxima desse objeto que a parte positiva. Por quê, meus amigos? Olha, aqui negativo e positivo vai haver atração, mas o positivo com o positivo vai haver repulsão. Então vai ter a briga das duas forças. Mas, doutores, como a parte negativa aqui, olha, da estrutura está mais próxima, a força de atração vai ser maior do que a de repulsão. E no final das contas, a atração ganha. E aí, essa bolinha aqui, você vai ver se ela se movimentar, né? Botou o corpo perto, ela vai fazer isso aqui. Ela estava penduradinha aqui, ela vai, né, se movimentar. Aí você tira, ela volta. Você coloca, ela vai de novo. E aí você tem condições de dizer que o corpo ali estava eletrizado. Bacana? Meus amigos, até a próxima aí. A gente continua na próxima aula aí. Um abraço. Valeu!